Bom dia, vamos dar início ao debate de hoje, né, sobre o filme que foi exibido ontem, uma exibição especial para Vivo Me Voe, documentário de Calvin Harley com o Luiz Ferreira. Né? E queria começar, apesar que estamos gravando aqui para o YouTube do Cine Ceará, e, cara, o filme foi exibido pela primeira vez no Chocante, né, no dia do aniversário, que seria o aniversário do Kaká. E vocês falaram lá no festival que era a intenção que ele pudesse ter ido, né, participar, comemorar o aniversário dele lá no festival, tá? E os perdemos no começo do ano, né? Eu queria te perguntar, cara, antes de falar com o Renata ou com o Diogo, como é que é a tua relação com a obra do Kaká? Eu lembro que lá no palco você falou que como ele te influenciou como cineasta, como várias gerações diferentes do cinema brasileiro. Como é que é a tua relação, antes de falar do filme em si, né, com o Kaká, né? Por que você foi parar com esse projeto e como é que você se realizou nele? Bom dia. O primeiro longa que eu montei em cinema foi o Veja essa Canção, em 94. Foi uma época que não tinha cinema. E meu primeiro longa foi o primeiro longa de uma galera, assim, fazendo cinema. Cleber Bessa, Rosana Svartman, assim, muita gente. Era um longa atípico, Kaká experimentando novas mídias. Foi o primeiro longa montado em Avid, no Brasil. Portanto, ele estava trabalhando já com digital, com Avid. Eu montei esse filme com o Mair Tavares, meu mestre, e depois eu montei o Tieto do Agreste também, do Kaká, também junto com o Mair. Então foram esses dois longas que eu montei com o Kaká. E essa convivência assim, foi de um aprendizado enorme, assim, enorme. Não só em termos de cinema, mas em termos de postura de vida, de postura de política, de generosidade, de gentileza. O Kaká era tipo, absolutamente, era puro afeto. Além, e firme também, ele sabia exatamente o que ele queria. Eu lembro de querer experimentar umas coisas, o Kaká falava, cara, isso você faz no seu filme? E é isso, eu aprendi muito, toda uma geração aprendeu muito com o Kaká. Ele tem uma importância assim, gigante, né, no nosso cinema. E o convite para dirigir veio do Diogo e depois da Renata e do Kaká, para poder dirigir o Lírio, e foi um presente na minha vida, poder mergulhar novamente na obra do Kaká. Diogo, a mesma pergunta que eu quero te ouvir é a tua relação profissional, afetiva, artística com o Kaká, né? Você foi parar nesse filme, como é que isso aconteceu? Não, mas eu posso responder de tantas maneiras e de ligação longa, curta, média, mas para encurtar, em 2018 fui chamado pela Renata e pelo Kaká para trabalhar com a Luz Mágica, a produtora deles. Então, acho que ali intensificou muito a relação, né? Uma relação que já era desde sempre, mas eventual ali ficou diária, né? Ali a gente começou a trabalhar junto o tempo todo. E eu tive a sorte de pegar a reta final do Leite Circo Místico. Peguei só o filé, né, Renata? Fui para Cannes, quando fui com o filme. Peguei só o filé. E para mim, né, que sou nascido no cinema, enfim, o Kaká tinha uma coisa que eu vejo ele feito um ponto em comum entre os meus dois pais. Eu vejo um pouco de Nelson, um pouco de Gustavo nele. Então, o afeto era natural, era muito ancestral, literalmente. Então, quando veio a ideia de fazer o filme, eu me senti até culpado de não ter tido essa ideia antes, né? Porque demorou. Então, eu acho que é por isso também que eu quis acelerar tanto e a gente conseguiu ter o filme grande já esse ano e tá aqui, né? Então, assim, não sei se eu te respondi, mas acho que a relação é essa. E o filme é uma maneira de esticar essa relação para sempre. Maravilha. Renata, queria que você comentasse um pouco aqui para a gente sobre o teu envolvimento com o filme, né, a tua experiência de ser personagem, de ser entrevistado nesse filme, né, essa posição de autora entrevistada. Bom dia para todo mundo. É a primeira vez que eu apareci como elenco. Eu já fui várias vezes a Cannes, a primeira vez que eu estava no catálogo como cast. Achei engraçado.
Não, em relação com o filme, né, quando o Diogo topou fazer, e a do Kaká também foi deixar ele muito livre para fazer o que ele quisesse. Lá que a gente partiu ali de um lugar que era entrelaçar os filmes dele, né, com as várias fases, são 60 anos de cinema brasileiro, né? Então essa ideia dos filmes eu costurando, isso foi uma ideia inicial. Eu brincava quando o João decidiu chamar Lírio e Karen, a gente brincava, Alagoas, no final das contas, é o sul da capitania de Pernambuco, né? Então, estava tudo em casa. E assim, a relação com a Karen já era muito antiga, né? Vejo essa canção, foi um filme no meio do Collor ainda, então era um filme, era uma invenção de uma maneira de poder fazer cinema, então era uma turma realmente muito jovem. Eu vejo essa canção, as pessoas não sabem muito, mas foi o primeiro filme brasileiro selecionado para o Sundance. Mas Lírio era o pernambucano com quem a gente nunca tinha trabalhado e foi maravilhoso, foi uma viagem boa, que bom que deu tempo, né? Se alguém tiver pergunta para Karen, vai precisar sair 9h30 no Som Nacional. Bom, eu queria ouvir vocês três assim, sobre o processo de montagem, porque, como é evidente, é uma carreira irresumível, né, assim, do Kaká. E o que eu acho legal, especial do filme, é porque ele parece uma homenagem não ao Kaká como pessoa, mas como a filmografia dele, né? Porque eu acho que como ele se comunica com, né, claro que vocês conhecem o Kaká pessoa, mas eu que nunca conversei com ele, eu conheço ele pelos filmes. E o filme de vocês tem esse caráter de honrar a carreira dele, mostrar cenas, como é que as cenas conversam entre si, tem uma narrativa legal ali, né? Como é que ele conta isso. Então, eu queria ouvir vocês sobre a escolha desses trechos que estão no filme, né, e esse desafio de contar a partir do que ele criou, né, não necessariamente do que ele conta, né, a partir do que ele criou. Como é que vocês... A primeira seleção dos trechos foi muito pensado em cima de algumas questões muito marcantes na filmografia do Kaká. Por exemplo, a presença do negro no cinema. Ele é um dos primeiros cineastas a botar o negro como protagonista. A música, o interesse dele por a cultura popular. Então, todo início vem as imagens de candomblé, a música e tal. E o protagonismo e um cinema de ator também. O Kaká adorava ator, adorava trabalhar com ator. Então isso um pouco norteou a escolha dos trechos que a gente utilizou no filme. Dá pena não ter aquela... A falta que você estuda do DVD é nessa hora ter a faixa comentada, né? Porque é enorme essa faixa comentada, né? Acaba nunca... Porque eles têm tanta coisa no filme, né? Eu falo... Repito isso, que tem que ver várias vezes, porque tem tanta coisa nesse filme, na tentativa de resumir 60 anos em uma hora e meia. Mas eu acho que a seleção dos filmes... Bom, primeiro tem essa questão da presença do negro, né? Acho que meu pai veio um pouquinho antes, porque 40 graus, mas o Kaká é um pioneiro. E ainda hoje é raro, né? Se você pegar a shortlist do Oscar, só tem um filme, e esse filme é do Luciano Vidigal, que é uma cria do Kaká. Então ainda é o Kaká presente aí. Você pegar não é só os filmes que estão no shortlist, pegar a filmografia desses cineastas que estão no shortlist, nenhum deles nunca fez um filme com protagonismo negro, em 2025. Então não é banal isso, acho que não é banal. Né? E aí a gente vê os frutos, Antônio Pitanga, Zezé Mota, Antônio Tornado, enfim, claro, não são criados pelo Kaká, mas tiveram grandes momentos das suas carreiras em filmes do Kaká. Né? Então aí a coisa da seleção, são vários critérios, na verdade, né, cara? Porque assim, ele conta a história do Brasil, né, nos filmes dele, acho que Os Herdeiros, por exemplo, faz um resumo do século XX até aquele momento. Vários filmes contam histórias e tem coisas muito atuais o tempo todo. Né? Você vê Bye Bye Brasil, fala de garimpo na Amazônia enquanto futuro do Brasil. A gente vai ter a cópia agora, em novembro. Né? Então, assim, é impressionante como ele continua atual. Até o primeiro título do filme,
era Carlos Diegues, cineasta do presente. Ele tem uma fala dele que ele fala que ele se interessa muito pelo presente, pelo momento que ele vive. Aliás, vou aproveitar para fazer já um parênteses, já que a Karen vai ter que sair daqui a pouco. Algumas pessoas questionam o título, né? E por que não botar o nome do diretor? Eu acho que, né, isso vai na sinopse, né? A gente informa o nome do diretor na sinopse e tal. Eu tenho muito orgulho desse título, para filme que eu não nada, não, mas eu acho que resume bem esse mágico mambembe brasileiro que era o Carlos Diegues. Enfim, é isso. Eles foram totalmente livres para escolher os trechos que eles queriam. É verdade. Porque eu acho que uma das coisas muito preciosas do Kaká era realmente o amor pela liberdade, a liberdade criativa e a liberdade que ele tinha, inclusive, com a sua própria obra. O Kaká, ele não tinha essa ideia de formar uma obra. Eu brincava com eles, Kaká vai ser um cineasta meio bipolar, porque ele faz uns filmes ups e downs, assim. Deusa Brasileiro, depois de Chica da Silva, o maior sucesso comercial do Kaká no Brasil, e depois, em seguida, ele faz Uma Hora no Outro Mundo, que é um filme lindo, mas é o filme mais triste do mundo. E se você pegar um pouco assim, né? Gangazumba, Grande Cidade, Os Herdeiros, O Carnaval Chegado, Chorando Francesa, Chica da Silva, é engraçado. Porque eu acho que ele tinha essa liberdade de não ter um compromisso com a sua própria obra, de estar sempre buscando outras coisas, com todos os riscos que isso envolve, né? Mas eu acho que ele gostava desses riscos, ele gostava de apresentar alguma coisa que as pessoas não necessariamente estivessem esperando. Existe, eu acho que a realidade do filme a gente vê esses bastidores da gravação do último filme dele, né? Queria perguntar a vocês, em que instância isso fazia parte da ideia original do filme, filmar esses bastidores, se isso é um motivador, talvez, não sei, uma dúvida, né? Em que momento, assim, essa inserção fazia parte do filme? Eu acho que ela é a alma também, né? Porque ver o cineasta que está há muito tempo no cinema, em vez de fazer filme hoje, é incrível, assim, mostra quem é esse cineasta, né? Isso não estava previsto absolutamente. A gente começou o filme por outro caminho. E depois da primeira filmagem, a gente soube que ele tinha que fazer, porque o filme já estava praticamente todo filmado. Mas faltava um off, na verdade, do Antônio Fagundes. Mas com esse off, o Kaká abriu câmera e começou a ter novas ideias. Então a gente temos que estar presente. Então foi uma coisa que aconteceu. Um desses acasos maravilhosos e preciosos do cinema. E os encontros também, grande realidade do filme, né, que encontra essas pessoas, passados, amigos, isso também foi, como é que isso foi preparado? Isso eu podia responder. Porque o Diogo disse, não, eu queria fazer um café da manhã com pitanga, enfim, com uns amigos íntimos. Aí ele deu uma data lá que ele podia, que era 4 de agosto. E 4 de agosto era no nosso aniversário de casamento. Aquela festa, a gente estava comemorando 43 anos de casado. Eu falei assim, olha, ou você muda de data, ou vai ter que ser uma festa maior, que eu não posso. Eu não posso, no nosso aniversário de casamento, só convidar 4 amigos do Kaká, porque daí tem também meus amigos, enfim. E acabou sendo aquela festa que foi linda. E que acaba também costurando o filme de uma certa maneira, né? E foi realmente uma tarde super emocionante. Nem entrou no filme, chama-se Barreiro, quase recasando a gente. E também foi por um acaso, porque era eu, vamos encontrar o Kaká com o elenco dele, com o Gu, enfim. E acabou virando uma festa. E ele estava à vontade, né, de participar disso, né, dessa gravação. Como é que vocês... O Kaká estava muito feliz em dividir a história com a gente. Ele estava muito feliz em todos os momentos. Assim. Ele, nas entrevistas, assim, você sentia ele radiante.
em ter uma equipe ali, micro, super interessada, e ele muito generoso, dividindo tudo. E na festa ele estava, a gente vendo, assim, foi puro afeto, a festa, foi realmente incrível. A festa podia ser um capítulo chamado Cinema Não Se Faz Sozinho. Porque foi 60 anos, né? Eu peguei, baixo orçamento, né, gente? Não tinha um motorista para pegar. Eu peguei, porque fiz questão de pegar o Pitanga e o Rui Guerra, para ficar no caminho perguntando coisas. E era uma disputa, assim, não, eu tenho 60 anos de cinema, eu tenho 70. Coisa assim. Porra, quanto que eu tenho ainda? Será que dá tempo, né? Que ano foi Luiz Carlos bem, né, ainda? Que ano foi? Não, os carros não estavam, os carros já Não, estavam. Não, eu Luiz Carlos, eu achei que eu tinha visto. Que ano você, né? Foi ano passado. Foi ano Foi ano passado. passado, 2024. Agosto de 2024. E esse 4 de agosto eu passei tentando ver na Balejo parte, não consegui. O filme foi exibido em Cannes, Gramado, aqui, né? Como foram as reações que vocês receberam, respostas? Porque eu imagino que tem muitos fãs e muitos estudiosos, né? Como é que vocês viram o recebimento desse filme por plateias diferentes? Bom, eu não estava em Gramado, mas eu estava em Cannes e o filme passou no dia do aniversário dele, né? O dia que ele faria 85 anos. Foi a primeira sessão pública do filme, o filme ficou pronto em semanas. 3 dias. Mas assim, a sessão de Cannes para mim é um daqueles momentos que nunca mais vai sair da memória. Foi muito emocionante para mim, foi uma espécie de catarse, não conseguia parar de chorar. O Gerard, que era o diretor do Cannes, assim, fora que eu acho que nunca não conseguia. Acho que eu fiquei uma meia hora depois eu chorando, acho que foi me tirar. Eu vou chorar do lado de fora. Tinha outra sessão. Decepção. Mas foi, enfim, mágico e não sei se foi um presente da gente para ele ou se foi um presente dele para a gente. Eu acho que foi as duas coisas. E a sessão, bom, não estava em Gramado, mas eu tenho certeza, a cara aqui do Nordeste, né? E acho que ele tinha essa obsessão pelo Brasil. Cacá nunca quis filmar fora do Brasil, depois do Bye Bye. Ele teve milhares de convites para filmar fora. Mas a matéria-prima do Cacá era o Brasil, né? Sempre foi o Brasil. E falar com o público brasileiro era o que ele queria. Então, está aqui ontem nessa sessão nesse cinema São Luís Lindo, o mesmo nome do primeiro cinema que ele foi, em Maceió, aqui no Nordeste. Foi lindo, ainda mais um dia tão importante para a democracia como foi ontem. Assim, tem uma diferença grande, acho que, de Cannes para essas sessões aqui, né? Foi Gramado, Brasília e agora Fortaleza. Lá era tudo muito recente, né? Acho que não tinha nem 3 meses de falecimento do Cacá. Mas, aliás, tinha essa coisa, né? No segundo livro, Tibetano dos Mortos, a pessoa fica 100 dias, né? Por perto. Então, a presença dele ainda era muito forte, né, na gente. Então, foi uma sessão muito emocionante, muito emocionante. E eu, quando eu falo por mim, assim, eu não tinha o menor distanciamento para entender o filme, era só muita emoção. E a gente puxa, né? Eu sou em Gramado e consegui ver o filme como filme. E aí eu adorei esse filme. É suspeito para falar. Eu adorei, fiquei super feliz. A sessão foi ótima. E aí eu vejo assim, a acolhida tem sido muito boa, tanto da crítica em geral, quanto do público comum. Em Brasília, por exemplo, sentou um garoto assim do lado, lá na primeira fila, com fone, e ele meio agitado assim. Daqui a pouco ele pediu a palavra e começou a contar a história dele, que era um menino autista. Começou aqui da Umbanda, e aí começou a fazer uma relação Gangazumba com a Umbanda, com da experiência dele, e começou a falar do filme, e meio que ficou assim, uns 10 minutos falando do filme, e como tinha batido nele de uma maneira tão especial, que eu fiquei, caramba, né, a gente está indo além da crítica, a gente está encontrando, né, as pessoas. Depois o senhor também, que é um querido de Brasília, que fez um novo discurso. Enfim, o filme vai batendo nas pessoas, porque é aquele teste, né, se a gente tira o som e só vê as imagens. Eu acho que é uma história muito bonita de um homem que atravessa a vida fazendo o seu ofício, fazendo amizades,
E ontem, cada vez que a gente vê mais uma coisa, né? Ontem eu achei tão bonito o momento que está o Kaká com a Renata, em 1983, sei lá, montando quilombo, que ele fala sobre cinema, e a Renata corta, ou vai cortar. Pensar que ali também tem a trajetória toda da história de amor deles, né? No começo ali, 83, por ali, 83, 84, até o fim. Então é isso, assim, eu acho que o filme vai se desdobrando e vai se abrindo para novos entendimentos com mais camadas e que é natural, né? Contar uma história tão rica. Eu acho que, quer dizer, uma das coisas que eu acho que tem no filme do Kaká é o afeto, né? Eu acho que falo com o menino autista, falo com o senhor de Brasília, porque no fundo fala de afeto, né? O Kaká era uma pessoa que transbordava afeto. Gente, eu só quero falar que eu preciso pegar um voo agora. Desculpa, eu vou deixar vocês. Desculpa, o que eu falo? Pelos meus 50 minutos. Queria perguntar para encerrar, que eu vi você também sobre isso. O Kaká, como a gente já comentou aqui, ele faz parte da história do cinema mundial, né? Assim, explodiu ali com o cinema novo e as pessoas conheceram ele já nessa explosão do cinema. O cinema brasileiro andou muito até aqui e ele continua fazendo cinema até o fim, né? Como é que vocês avaliam o rumo que o cinema brasileiro tomou, assim, para os dias de hoje? Como é que o Kaká via isso? Porque ele fazia parte desse novo cinema brasileiro também, né? Ele tinha filmes contemporâneos. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sou presidente da Academia Brasileira de Cinema, que é a instância que escolhe o filme brasileiro para o Oscar. Esse ano a gente teve 16 filmes inscritos. E quando começaram a chegar os filmes, eu estava meio deprimidinho. E quando eu comecei a ver os filmes, foi me dando uma felicidade, um orgulho, e muito pelo Kaká. Porque eu brinco, né? O Kaká tinha 3 obsessões: o Brasil, o cinema e a liberdade. Depois vinha seres humanos. E o cinema brasileiro aparecia agora nessa safra potente de filmes diversos, de cineastas diversos, com essa qualidade, com essa diversidade. Eu acho que era tudo que o Kaká queria. Eu acho que traduz que a vida dele faz uma pena, sabe? Porque uma cinematografia não se faz nem com só filme e nem com só cineasta, né? Uma cinematografia se faz pelo conjunto de obras que a gente consegue fazer. Ele sempre falava assim para ele: o brasileiro tem talento no cinema, e as pessoas ficavam olhando para ele como se fosse louco, mas tem mesmo. Ver esses 16 títulos e esses 6 na shortlist foi um presente. Te dá orgulho de achar que tudo valeu e vale a pena. Tenho certeza que ele ia estar louco. E eu tenho certeza que ele tem um empurrãozinho naquele Oscar, tá? Porque eu também desenvolvedoria. Quando a gente chega lá é legal, deve ter direito a 3 pedidos. E realmente eu acho que foi logo depois de ele ter falecido. E eu falei assim: Valtinho, você não tem a dúvida que o Kaká deu um empurrãozinho lá de cima. Eu queria fazer uma pergunta rapidinha para cá, pode dar tempo, tá? Eu queria saber por que, em que momento vocês optaram por um filme sem entrevistas com o Kaká, com tantos amigos, com tantas pessoas. Como é que foi essa conversa e como é que foi essa decisão? Desde o início a gente não queria fazer um filme de entrevistas atuais. A gente queria algumas entrevistas do material de arquivo da época, do momento que aquele filme foi feito. Por exemplo, o Pitanga, o que eles falam no momento que o filme foi realizado. E o que a gente pretendia era juntar os colaboradores mais próximos, tanto os atores quanto Maia Tavares, montadora, os fotógrafos, uma roda de conversa, que era esse café da manhã, seria uma coisa mais descontraída, que seria uma conversa mesmo, e que cada um falaria uma coisa mais descontraída, que acabou resultando na festa, porque
pelos deuses, era na mesma data do casamento de 43 anos. 42. Então, mas era isso, não era fazer um filme de depoimento das pessoas. Tinha muito material, né? Tinha muito material de arquivo, né? O material de arquivo foi chegando enquanto a gente estava montando, assim, o que é muito rico também, né? Porque o filme fica muito vivo na montagem, né? Chega-se aqui, então a gente percorre um pouco por um outro caminho, então cada vez chegavam umas coisas maravilhosas. Quando chegou aquele material, por exemplo, de Portugal, da entrevista de Joana Francesa, aquilo é uma pérola, né? Assim, entrevistando de Luft, assim. Aquilo é muito incrível, e a Jeanne Moreau, e a própria resposta do Cacá, né, sendo cobrada assim, o que tem a ver o Ganga Zumba com Joana Francesa, e o Cacá falando justamente o que a Renata estava dizendo, eu não me preocupo com o estilo, eu acho que o estilo é uma camisa de força do cineasta. Então, a cada depoimento que a gente ouvia do Cacá, havia uma coisa assim, muito, muito profunda, não só sobre o cinema, como sobre o trabalho de um artista mesmo, assim, né? Ele falar de um cinema afetivo, emotivo e da interioridade, assim, da importância disso, né? Em qualquer obra de arte. Então, apesar do Cacá ser um ser extremamente político, ele pensava o cinema como uma ferramenta também de expressão interior, né? Não só política. E aquele documento da Rosa Freire, aquela pergunta, com o africano respondendo, de onde veio aquilo? Vocês tinham gravado? Dos deuses do cinema, né? Porque a Renata de cara, ela contava essa história. Ela já contava antes da gente filmar, e depois a gente filmando lá na casa deles, ela conta essa história, e um dia, nosso pesquisador tira esse olho da cartola, encontra... Antônio Venâncio, maravilhoso. Eu até hoje fico olhando assim, será que é IA? Porque um milagre tão grande que aconteceu, é surreal. E é exatamente a história que, assim, a Renata não é pescadora, é exatamente a Renata, o que ela contava, a história que ela contava, que está lá. Foi bem específico. Deixa eu dar mais alguma pergunta, a hora é essa. Só uma coisa rápida, o título. Ah, sim, estava comentando. Eu não me lembrava, mas eu não queria saber, eu não perguntei para ninguém. Falei, da onde vem isso, né? Vigo, uma cidade, enfim, é isso. Mas depois que você assistiu, você percebeu, né? Ah, sim, eu não me lembro. É a mágica, é a palavra para a mágica acontecer. O abracadabra. E o cinema mágico do Cacá. Gente, desculpa, eu vou deixar vocês dois maravilhosos. Muito obrigado, Natália. Muito obrigada. O jogo foi você que bolou esse título? É do jogo. Você é uma alma de artista. Não, assim, eu tenho intimidade, não posso contar. O Lírio de Karen, né? Lírio e Karen são dois diretores com uma estrada com muita personalidade. O Lírio foi um misto de alegria e de raivinha, assim. Não, é muito bom esse título, eu vou ficar com esse título. Eu queria ter tido eu essa ideia. Então, foi isso. E qualquer produtor, o título é maravilhoso, eu acho que dá uma curiosidade, né? Cria uma tensão ali interessante. Mas como produtor devia ter escolhido um nome mais comercial, né? Se o diretor falasse, o nome do título do filme do Cacá é esse. Muito interessante ser o produtor que pensou nisso. Temos uma pergunta ali do Guilherme. Pessoal, bom dia. Primeiro, parabéns aí pelo filme, viu? Eu queria, uma vez eu ouvi uma documentarista falando que o mais difícil, para ela especialmente, que está fazendo um documentário sobre o cineasta, é escolher o que você deixa de fora. Então eu queria saber o que foi que mais vocês queriam incluir, mas não entrou. E já você vai perguntar. A Renata tem uma lista objetiva, tá? E a gente tem planos, assim, de quando for para o cinema, aumentar um pouquinho, tá? Algumas coisas novas. Porque isso, assim, na real, seria muito bom se a gente vivesse num país que valorizasse de verdade a cultura e a gente pudesse fazer uma série. Mas realmente não há interesse em fazer série, né, no momento atual do Brasil.
Porque, né, é isso, para caber tudo, é uma série. É uma série, porque é muita história, né? Você vê que nessa 1h30, por exemplo, só para contar, tem ali Filho Gigante, tem Cartola, tem Dias do Nascimento, tudo isso para começar com o Megazunda só. Eu pude continuar aí por horas. Então, assim, é muita coisa que realmente é muito doloroso tirar. Eu tenho um monte de coisa ali que eu lamento muito que não entrou. Tem muitas falas do Kaká, tem cenas que eu amo de filmes que não entraram, então realmente é muito difícil. Mas eu acho que aí você tem que ver aquela história do copo cheio, né? É ver a metade que está cheia e ficar muito feliz com ela. Mas vocês querem mesmo abrir o filme, então? A ideia é essa? A gente pode... Um pouquinho. Oi pessoal, bom dia. Alan Lopes, do Diário de Pernambuco. Queria que vocês falassem do lado musical do filme, né? Porque o Kaká fala que ele gosta muito de música, né? Que escuta música 24 horas por dia. Então eu queria que vocês falassem como foi escolher a trilha sonora para acompanhar, né? Para, enfim, acompanhar as filmagens e tudo mais. Não, o Kaká eu acho que talvez seja o cineasta que melhor usa as trilhas sonoras em seus filmes. Então, nesse caso, foi ele que escolheu, né? A gente só trouxe para o documentário, porque a trilha, bom, tirando a maravilhosa gravação do Ney Mato Grosso que ele fez para o documentário, o resto são todas as trilhas do Kaká, que veio para cá, estão todas em context, tá? Todas em context. Eu ia perguntar como vai pagar? Em context. Mas né, como é que a gente vai cortar né? Como é que a gente vai não ter Vai Vai Brasil, não ter Chica da Silva, não ter Tiro? Né? Possível, né? Possível. Aqui, ó, o Mac. Mas tem o Roberto Carlos ali que é complexo. Não, mas o Roberto Carlos está no Chuvas de Verão, e a música continua. É a música que está na cena original. Não, vai pro fim. Sim. Foi a segunda vez que eu assisti ontem o filme e é bem aquilo que tu falaste, quando eu disse antes e quando eu revisti o Gramado. Quando eu revisti ontem o filme, tem uma quantidade absurda de detalhes que passam despercebidos da primeira vez que vê e depois o filme vai crescendo. Eu tenho a impressão que o maior elogio que se pode fazer no documentário de vocês é que dá imediatamente vontade de rever todos os filmes do Kaká. E tem alguns, essa é a intenção, né? E tem alguns que eu lembrava vagamente, e aquela cena de Gandazuba, por exemplo, na praia, aquele negócio, é de uma beleza aquela cena, e não é um filme pelo qual eu tenho um grande carinho, eu pessoalmente. Eu digo, não, mas esse filme deve ser melhor do que parece a minha lembrança, então, alguma coisa assim. Mas, na realidade, eu acho que o grande mérito do filme é mostrar que esse Kaká, fragilizado como ele está, ele não perdeu nada, nem da força, nem do entusiasmo, né? Quando ele está ali olhando e o olhinho brilha e ele parece que vai chorar, é uma coisa linda. Mas eu tenho uma pergunta para ti, Biel, como produtor, porque nesse momento tu está no cinema com os três o Base de Xangô, né? E agora com o Kaká. Então me parece que também, até pela origem familiar, não sei, que tu é um produtor autoral também, né? E tu está, de repente, assim, querendo contar a tua história do Brasil também, né? Acho que você é bom nisso, né? Você não começou ontem, né? Não, eu até só para voltar uma coisa assim, porque também nada, de novo, a gente não faz nada sozinho. Então, você perguntou do título, né, Emília? Eu fiz, mas acho que é uma construção. Então, assim, eu fiz um outro filme com o Lírio um ano antes, sobre Hermeto Pascoal, que ele veio com o título O Menino do Olho d'Água, que, né, não tem o nome do Hermeto no título e é um nome super poético da origem do Hermeto, que ele nasce num povoado chamado Olho d'Água Grande. E acho que vai inspirando a gente. Aí vem o Três Obais, a gente tinha um título mais, digamos, conservador, que era Sal da Vida. E aí o Sérgio Machado veio com Três Obais de Xangô. Então acho que é sempre uma construção e você vai convivendo. Então eu tenho, claro, digamos, um viés aí autoral, mas eu acho que eu tenho também a capacidade de ver as pessoas maravilhosas que estão na minha volta e ouvir e aprender, né? E aí às vezes a gente só vai meio que imitando mesmo, porque
né, Cacá, Renata, Lírio, Karen, Sérgio, é um privilégio enorme. Mas sim, eu depois de um tempo, quando você é mais jovem, você quer ser diferente de tudo e romper com as tradições e tudo, né? Depois de um tempo você vê, né, no meu caso, o privilégio, o tesouro que eu tenho, assim, de ter nascido dentro do cinema, não só dentro do cinema, mas dentro da cultura brasileira, e eu acho que cada vez para mim fica mais claro que o auge do Brasil é a cultura brasileira na segunda metade do século XX, dos anos 50 até os anos 2000, que você tem na música, no cinema, no teatro, nas artes visuais. Claro que semeado antes por um monte de gente pixinguinha, Jorge Amado, Dorival Caymmi, Carmen Miranda, mas explode tudo ali, né, nos anos 50 até o... Então, para mim, é muito interessante ficar ali. Eu sei que não tem dinheiro envolvido, porque atualmente não há interesse nesse passado glorioso do Brasil, mas eu me divirto muito. Então, assim, a partir desses filmes agora, né, imagina a quantidade de documentários que estão me convidando para produzir, e está vindo um monte de coisa maravilhosa. Eu não sei dizer não para quando o assunto é bom, o personagem é bom. Então, eu acho que eu pretendo continuar por ali, nessa cultura brasileira da segunda metade do século XX. Diogo, conta a historinha que pediram aqui para quem você foi. Não sei dizer o nome. Eu não quero o copo meio vazio, eu não quero, mas sim, a gente sabe que, apesar de já ter 80 anos que Jorge Amado aprovou a lei contra a intolerância religiosa, a gente está num momento que há, de novo, uma tentativa de marginalizar o candomblé, as religiões afro-brasileiras. Então, sim, a gente está com muita dificuldade lá com o filme para ele ser comercializado. E chegamos a ouvir isso, que se o título fosse só 3 ovais, tudo bem, mas Xangô não. Tem que explicar para eles quem é Xangô. Se vocês tomaram cuidado. Tá indo bem no cinema. Então, contra... Explica isso. Não, a questão comercial são os executivos que fazem pesquisas e acham que sabem das coisas. Mas sim, 2 prêmios de eu não vou me aprofundar nisso, gente. Não, porque ele está indo bem na sala. Então, mas acho que TVs, streaming, não importa muito de onde que vem, mas sim, 2 prêmios de público, né, em Tiradentes e São Paulo, e um sucesso. Aí, falando da minha carreira, né? Desculpa, ganhou o prêmio dela. Não, sem dúvida, falando de público. O mais importante é o Grande Hotel, sem dúvida. Mas eu estou falando de público, assim, prêmio de público que, né, em Tiradentes foi incrível, porque com chuva, praça encharcada, chovendo para aquelas pessoas assistindo, e a gente concorrendo com um filho da terra, né, com Bituca, que ganhou depois o prêmio de público do Grande Hotel, a gente em Tiradentes ganhou o prêmio de público. E agora, eu falo brincando, Merta, que é o meu primeiro sucesso de público. A gente está em 10 mil espectadores já, esse documentário. 10 mil ingressos vendidos. Eu estou muito feliz, 5 dígitos, eu estou radiante. Então, mas é isso. Mas aí as pesquisas dizem que, sei lá, que as pessoas não estão interessadas em ver o filme. Fazer o quê? Temos uma pergunta da Cecília. Oi, gente. Ontem eu estava conversando com o Celso Sabadin sobre o filme e a gente parou muito nessa coisa do afeto, né, que o filme traz. Enquanto eu estava vendo, assim, muitas vezes eu me peguei pensando em onde eu estava quando eu assisti o filme X, onde eu estava quando eu assisti Chita da Silva, o que me trouxe o filme, cada cena, né? Então, assim, eu acho que a gramática, assim, como vocês constroem, o filme traz muito isso pra gente, né, assim, de onde eu estava, o que me lembra, tal. E aí eu fiquei pensando nisso com as novas gerações, assim, né, com o pessoal mais novo que não viveu aqueles filmes, mas que... E aí estava o Vitor do Papo de Cinema com a gente, Vitor Hugo, e aí a gente começou a conversar e eu acho que ele comunica também, né, assim, e aí como é que foi que vocês pensaram nisso, assim, também? Porque eu vejo que é um filme que foi muito pensado nessa relação com vocês também, assim, de afeto, de lembrança, desse contato mais íntimo, né, com a obra. Não, é isso, né? E daí volto aqui ao Merten, eu acho que talvez uma das coisas bacanas do documentário é que façam as pessoas que não viram, que não têm essa lembrança, de querer ver. Porque hoje eu também fico um pouco impressionada, porque assim, até o final do século XX, naquelas eu detesto listas, mas tudo bem, os 10 maiores filmes do mundo, sempre tinha o Cidadão Kane. Sumiu o Cidadão Kane. Enfim, eu fico
bem impressionada porque eu tenho um pouco a sensação que as pessoas acham que o cinema começou com Tarantino e o cinema brasileiro começou com Cidade de Deus. Então, isso me dá aflição. Então, eu acho que se o documentário servir para criar uma curiosidade de entender que o cinema brasileiro vem de muito tempo, né? Claro que o cinema novo é um marco, mas a gente não pode esquecer que a gente fez Limite, que tivemos Humberto Mauro, enfim, que a gente constrói imagens há muito tempo. Eu acho que trazer essas figuras que estão aí até hoje, né, que eles conhecem, eu acho que consegue. Quando vocês levam para o café da manhã, né, não é no café da manhã, de uma festa, eu acho que traz essa intimidade, é isso, assim, é uma coisa que é tão mesmo é tão aconchegante, que acaba trazendo essa curiosidade. Eu acho que vocês fazem essa construção funcionar bem, assim. E é consciente disso. E a gente chora no filme, né? O problema é esse. Pergunta pra mim. A gente chora. Mas vem cá, mas eu estou com vontade de imitar o Kaká aqui e falar para você que eu fiquei muito feliz de ouvir isso, assim, com o Kaká. Porque a ideia é essa, a ideia é construir, sabe, lembrar desse sentimento que a gente costumava sentir mais antigamente, chamado afeto, que era muito melhor que o ódio, né? Então, E que geração, né? E que é o Kaká, né? É o Kaká. Então acho que esse era o objetivo. É o que você falou, né? Era despertar a curiosidade para ver filmes, porque é o que a Renata falou, passa rápido e é geracional. Então eu também não vou citar nomes, mas colegas meus de cinema, cineastas, que já fizeram vários filmes, um pouco mais novos que eu, comentaram comigo: Chuva de Verão, nunca vi esse filme, né? Quando o Carnaval chega, também não vi. Grande Cidade, nunca vi. Então, acho que é a nossa missão, vamos lembrar. Né? Mais chocante para mim é que tem um monte de gente que nunca viu Venezianos, tá? E Limite, então? Aquela história que já contasse em Gramado, eu acho muito interessante e muito importante. Que quando você for procurar patrocínio, não tinha interesse, sabe, em investir num filme contando a história do cinema novo, do BH. Eu preciso só fazer uma. Sabe? Eu só preciso fazer uma negócio que assim, a Globo Filmes teve interesse, entrou no filme, é a nossa única patrocinadora, a única consultora, então só tem muito a agradecer a Globo Filmes, porque ela teve esse interesse, sim. Mas sim, em geral, eu acho que tem não sei se dá para chamar de etarismo, mas tem essa, né, eu também tenho falado brincando que o Brasil sofre de um Alzheimer crônico, que é mais um projeto do que um acidente. A gente não quer lembrar do passado, a gente quer apagar correndo, porque é sempre uma disputa política viva de apagar e dizer que está tudo começando de novo agora. Então, acho que não me surpreende isso. Assim. É claro que eu já estou lamentando, porque é difícil, né? Esse filme a gente fez com 20%, eu não captei, estou tentando captar. Por isso que o filme está aberto ainda também, porque assim, a gente não tem grana, ainda não tem grana para finalizar o filme. Fazendo confidência, devo direitos, devo coisas para colegas que estão, parceiros que estão topando esperar, mas é uma batalha. É o cinema brasileiro, né? Sempre foi assim, né? Como o Kaká fala no filme. Mas tem uma coisa que é interessante, que o filme tem uma aporte da Global Films, da Global News, mas ele tem uma pré-venda para Netflix. Então o Kaká ainda conseguiu esse milagre de conciliação, que é juntar a Globo com a Netflix. Só o Kaká que pode fazer. Enfim, então quando a Netflix pagar, também Quando a Netflix pagar, você finaliza. Temos uma última pergunta? Não. Bom, por último, eu queria perguntar a vocês se vocês podem nos dar uma prévia de quando esse filme pode chegar aos cinemas ou ao Netflix, né? E também fiquei na dúvida sobre Deus Ainda é Brasileiro. Se temos alguma rota em direção a esse filme. O Deus está montado, o Kaká deixou o filme pronto, mas falta ainda acabar os efeitos, a trilha e o som. O filme não é produzido por mim, é produzido pelos Barreiros, foi filmado em 22. Eu estou aqui torcendo, porque agora a missão artística de acabar no dia seguinte. Então, estou aqui esperando ter dinheiro para
março e abril que a gente estreia. A gente está fazendo por enquanto esse Bye Bye Brasil, a gente está indo em todas as capitais, né, nos festivais. Então agora tem Rio, São Paulo, depois vai ter Penedo, BH, a gente ainda vai circular bastante com o filme aí, até estrear ele em março e abril. Ele carrega para Biarritz. Esqueci do mais importante. A gente vai agora para a Associação Biarritz, dia 26. Vai ser bem legal. Bom, muito obrigado pela participação, da plateia também. E não, para a vida. Parabéns,